Bom dia, time! Como estão? Comecei agora a fazer uma sessão de lives para você que quer emagrecer de forma definitiva, saudável, leve. E para você que, mesmo que com as canetas emagrecedoras, você não quer ter efeito rebote, efeitos colaterais e hormonais. E para você se sentir muito bem, melhor ainda hoje do que quando você tinha 25, 30 anos, o que é muito possível e a gente vem vendo isso mesmo. Então, pega o caderninho aí de vocês, já peguei o meu, que eu tô com algumas dúvidas que vocês mandaram pra mim, porque o tema da live hoje é suplementação no uso das canetas emagrecedoras. Então, essa não é uma live que vai te dar uma orientação personalizada, tá bom? Então eu vou tirar um pouquinho as dúvidas de vocês e vou abranger um pouquinho de tudo sobre suplementação, o que vale a pena, o que não vale, porque eu sei que tem muito produto no mercado, tem muita informação na internet, mas de fato, o que vale a pena? O que eu devo avaliar antes de comprar um suplemento alimentar? Porque a gente sabe que no uso das canetas emagrecedoras, a gente come muito pouco. Então, como a gente come pouco e a nossa digestão e absorção estão alterados, a gente tem uma queda, sim, de absorção, aproveitamento dos nutrientes e até pela quantidade que a gente acaba conseguindo comer. Então, hoje é praticamente impossível a gente falar de um emagrecimento saudável com as canetas sem usar a suplementação. A suplementação, ela vai ser um aditivo, ela vai ser a cerejinha do bolo, ela vai te ajudar a evitar efeitos colaterais, como, por exemplo, perda de massa magra, cansaço, fadiga, queda de cabelo, câimbras, insônia, porque tem algumas mulheres que relatam isso também, constipação intestinal. Então, tem muita coisa que o suplemento pode te ajudar. Mas, será que todo mundo vai precisar disso tudo de suplemento? Claro que não. É muito personalizado. Quem é você? O que você come? Quais são os seus sintomas? Que idade você tá? Então, tudo deve ser mais personalizado de acordo com o que você é. Então, a gente coloca algumas opções na internet, né, nos posts de o que é legal usar e tal, mas não é para você sair indo na farmácia, nas lojas e sair comprando tudo. Então não faz sentido, tá? Até porque se você não tiver com uma dieta boa também, a suplementação, ela não resolve. Então a suplementação, ela nunca vai estar um pau-buraco de uma dieta muito ruim. Então a gente precisa ter a base muito boa. Então uma dieta muito boa pra gente entrar com a cerejinha do bolo. Eu sempre falo que suplementação é igual você pedalar a favor do vento. A suplementação é o vento a seu favor, mas você tem que pedalar. Você tem que fazer o seu esforço. E o seu esforço vai vir muito da sua dieta, da sua hidratação, da sua modulação de estresse, do seu treinamento físico. Então, por isso que eu falo, não vai adiantar você sair tomando qualquer suplemento por aí e achar que vai fazer todo milagre. Eu tô tomando creatina e agora eu vou ficar forte. Não vai se você não comer direito proteína, se você não treinar um exercício de força. Então, é muito amplo, né? Então, assim, eu deixei uma caixinha aqui pra vocês. Vocês colocaram as dúvidas principais e eu vou responder então, tá bom? Vamos lá. O que eu mais recebi? Preciso tomar tudo isso? E esse tudo isso era probiótico, fibra, vitamina D, magnésio, colágeno, coenzima Q10, complexo B, ômega 3. E aí, preciso tomar tudo isso? Primeiro de tudo, depende. Depende primeiro falando do probiótico e da fibra. Esses dois suplementos eu utilizo muito com alguma alteração intestinal, com alguma questão mais inflamatória nesse quadro de intestino, uma desbiose intestinal. Mas muitas vezes a gente pega um paciente que está fermentando demais, eu posso piorar essa fermentação desse paciente, dessa pessoa. Então aí a pessoa já está fermentando, ela vai lá, toma um probiótico e fibra, às vezes ela piora.
Então, depende muito do caso, mas pode ser que você se beneficie muito, sim, do uso de um probiótico legal, no uso de um mix de fibras. Então, esses dois, primeiro eu responderia, depende. O terceiro que eu falei, vitamina D. Gente, vitamina D hoje é obrigatória. Você tá em emagrecimento ou não, né? Independente da sua idade, até as crianças tomam, né? Quem tem criança sabe, neném já toma todo dia, criança também, porque a gente não consegue consumir a quantidade necessária e a gente não se expõe ao sol da quantidade que a gente conseguir, né? Precisaria. Então a vitamina D ela é essencial, só que qual é o pulo do gato? A quantidade, qual é a dose que a gente vai tomar? Que fase você está? Você está numa fase de recuperação de vitamina D sanguínea? Você está numa fase de manutenção? Então isso tem que ser avaliado de acordo com os seus exames. Mas a vitamina D com certeza ela é importantíssima para nossa saúde hormonal feminina, para modular a inflamação, para controle glicêmico e insulinêmico. Quem está em emagrecimento está em constante controle glicêmico e insulinêmico, para a gente ter de fato resultados, né? Então a vitamina D eu falaria que é essencial para a questão imunológica também, saúde óssea. Então as mulheres aí 40 a mais, elas precisam pensar na vitamina D, no cálcio, na vitamina K, usar a vitamina K2 junto com o magnésio, com a vitamina D e o magnésio também, eu falaria, é essencial também para a saúde óssea, não calcificar coisas que não devem. Então a questão é a gente pegar uma vitamina D lipossolúvel, provavelmente em gotinhas ou em cápsulas oleosas, seria o ideal. E a dose vai depender que fase você está e quanto está esse valor no seu sangue, beleza? Bom, magnésio é um nutriente que a gente falaria assim que ele é essencial no emagrecimento. Porque os estudos já mostram que a gente tem deficiência no consumo de magnésio quando a gente está fazendo uso das crenças emagrecedoras. Então, o magnésio ele se faz essencial, ele participa de mais de 1000 reações metabólicas. E quando a gente fala até de constipação, o magnésio ele é essencial, porque ele ajuda também na motilidade. O magnésio inositol eu gosto muito de colocar à noite, por exemplo, que ele também vai ajudar a relaxar, a dormir melhor. Então é excelente, tá? Então magnésio, assim, vitamina D e magnésio, eu já colocaria ali na minha listinha de, anotem aí, gente, de essenciais. Não tem como a gente ficar sem. Mas aí a dosagem, marcas e tudo mais, aí depois, gente, isso daí é muito, igual no meu método, eu coloco tudo isso aí certinho para as minhas alunas, mas eu não vou entrar nisso agora. Eu falei, agora a gente não vai falar sobre prescrição personalizada, a gente vai falar sobre a suplementação que vale a pena ou não investir quando a gente está falando em emagrecimento, ok? Combinado? Bom, então magnésio, check, essencial. Colágeno, a gente é bem controverso, né? O que a gente lê, o que a gente fala, escuta sobre colágeno. Ah, mas será que vai para pele mesmo? Será que vai para cabelo mesmo? Gente, seguinte, o colágeno, ele é uma proteína limitante. Ele não vai ter todos os aminoácidos essenciais, mas tem uma quantidade legal, principalmente de glicina, de hidroxiprolina, prolina. Então, o colágeno, o que ele vai ajudar muito nessa fase de emagrecimento? Em saúde intestinal, por conta de ter bastante glicina, que é um aminoácido muito bom para recuperação de tecido intestinal. E eu gosto sim do colágeno quando a gente fala em pele, cabelo e unha, porque normalmente os bons colágenos, eles vêm com alguns nutrientes que vão ser cofatores da nossa produção de colágeno. Às vezes tem alguns anti-inflamatórios no meio também, tipo um resveratrol. Então, um colágeno bom, gente, anota aí de novo. Um colágeno bom seria um colágeno com silício, pelo menos uns 100 mg de silício quelado. Seria bom um colágeno com biotina, com vitamina C, com vitamina A, com zinco, tá? Então, os melhores seriam esses.
E sim, eu sou a Nutri que eu gosto muito do colágeno, mas por quê? Porque eu sei que o restante das minhas pacientes e das minhas alunas vão estar em dia. O que é isso? Consumo proteico, hidratação, consumo de antioxidantes, controle de glicação. Não adianta comprar colágeno e ficar comendo doce, comendo açúcar. A glicação detona a nossa produção de colágeno, detona. Então, quanto mais guerra com açúcar você tiver na sua vida, mais flacidez você vai ter. Então, uma pele bonita, uma pele com viço. Além da hidratação, consumo proteico, a gente tem que ter um controle de glicação, tá bom? Então, é aquilo. Vai usar um colágeno bom? Ótimo. E o restante, como que tá? Senão você vai jogar seu dinheiro no lixo, tá bom, gente? Coenzima Q10 é um nutriente que a gente produz, inclusive. Eu gosto muito porque, como eu trabalho com saúde feminina, eu penso muito na saúde dos ovários. E a coenzima Q10 se faz um antioxidante ovariano muito bom. Então, se vocês puderem usar, usem. E não só por isso, ela ajuda em produção de energia, ela trabalha na sua usina de energia, que é na sua mitocôndria. Então, a coenzima Q10, mais ou menos uns 200 miligramas, principalmente se ela for lipossolúvel também, solução oleosa, ou até agora tem umas tecnologias que são muito boas, que elas são hidrossolúveis, então também bem legal. Você pode usar até uma dose menor, que é, por exemplo, a Cava Q10, tem algumas opções aí no mercado, Maxolve. Então eu gosto muito, ajuda em disposição, redução de gordura, antioxidante. E atenção, se você toma estatina para reduzir colesterol, algum remédio para produzir colesterol, ele inibe a sua produção de coenzima Q10. Então seria assim, essencial se você conseguir também tomar a coenzima Q10. Porém, é aquilo, né, gente? Vai começando a somar ali as coisas, o que é importante para você agora, certo? Então, ótimo, coenzima Q10 de manhã seria melhor, tá? Eu sempre falo que ela de manhã seria bem legal. Vamos lá, complexo B. Eu não vou falar de cada uma das vitaminas, né? Então, ácido fólico, B12, B1, B6, B3, enfim. Não vou falar de cada uma delas, mas eu falaria que assim, para produção de energia, essencial. E para produção cognitiva, para a questão cognitiva, memória, disposição, essencial, tá? Então, qual é melhor complexo B? Aqueles prontos de farmácia? Sinceramente, não gosto muito desses prontos de farmácia, porém, gente, é melhor tomar esse pronto de farmácia do que não tomar nada, tá? Então, muitas coisas eu posto aqui para vocês, pensando naquela aluna, naquela pessoa que não tá tomando nada, que tá tomando Monjaro, que tá tomando Ozempic e só. E que o médico prescreveu, ó, Monjaro, 2,5 tal, é isso. E ela tá lá, arrasando, sem sentir fome, emagrecendo. Mas e aí? E os nutrientes, como que ficam? A produção de energia, é aí que a energia começa a cair. É aí que a gente começa a ficar mal-humorada. Aí que a TPM explode, entenderam? Então, complexo B, eu acho que é essencial sim. Eu, particularmente, eu gosto de fazer manipulado. Principalmente para as pessoas que eu faço acompanhamento personalizado. Porém, tem algumas opções até prontas que são de marcas legais, são algumas marcas que tem uma quantidade um pouquinho melhor, tá bom? Só que esses que tenha todo o complexo B não vai reparar muita deficiência, por exemplo, de B12. A B12 a gente normalmente usa em forma de metilcobalamina em doses mais altas, de 500 microgramas a 1.000 microgramas. Então, numa deficiência de B12, não vai adiantar esses complexos B aí tranquilinhos, entendeu? Muitas pessoas têm que tomar até injeção, tá? Então, é isso sobre o complexo B. E o ômega 3, vale a pena tomar ômega 3 ou não? Gente, ômega 3 é um ácido graxo
essencial. O que isso significa ser essencial? Significa se você não comer, seu corpo não produz, porque nosso corpo produz algumas coisas. Só que o ômega 3 ele não produz. Então, se você tiver uma dieta deficiente, normalmente a nossa dieta ela é deficiente em ômega 3, não vai adiantar. Então, você não adianta falar, eu tô comendo filé de peixe e tem muito ômega 3. Não tem, não tem, infelizmente não tem. Então, eu falaria que também o ômega 3 é para todo mundo, até para criança, né? Eu dou aqui em casa também para as crianças. Então, o ômega 3, assim, até quando? Até o fim da vida. Se você quer controlar a inflamação, saúde cardíaca, saúde emocional, cognitiva, para sempre, tá bom? Então, o ômega 3 aqui é um dos que... Aí vai depender, né, gente? O que eu preciso? Mais DHA, mais EPA? Depende muito. Se a gente quer trabalhar mais inflamação, se a gente quer trabalhar mais cognição, se aquela mulher tem aleitamento materno, se ela tá grávida, né? Mas aleitamento materno e gravidez, assim, não é esse perfil de pessoas que eu tô conversando aqui, tá bom, gente? Eu também atendo, sou especialista em nutrição materno-infantil, mas essa live é para as mulheres em emagrecimento, tá bom? Que são, né, todo mundo, eu sempre falo. É engraçado, eu que trabalho em clínica, né, 13 anos atendendo, as pessoas me procuram, olha, eu tenho endometriose, eu vim aqui para me tratar, mas eu também quero emagrecer, eu tenho SOP, quero me tratar, mas eu também quero emagrecer. Eu quero engravidar, mas eu também tô com uns quilinhos a mais, eu também quero emagrecer. Então, o emagrecimento é uma coisa quase que mundial, né? Que mulher que não quer emagrecer um pouco, tá? Seja ali seus 2 quilinhos ou seja 20 quilos, tá bom? E as mulheres que estão usando as canetas emagrecedoras, elas estão emagrecendo muito. Só que muitas vezes 40% desse peso perdido é massa magra, é massa óssea, é cabelo, entendeu? Eu sempre falo, gente, o corpo ele é muito inteligente. Ele vai dar preferência para onde ele quer manter vivo, entendeu? Então, eu preciso fazer hormônios, eu preciso sintetizar enzimas. Por que ele vai fazer cabelo? Para que ele vai manter cabelo na cabeça, unha? A gente vive sem isso. Então, entendam de uma vez por todas que se a gente não fizer um complemento, se a gente não falar para o seu corpo, viu, você está seguro, você não está em escassez, você não precisa fazer quebra de massa magra. E lembra, quando eu falo massa magra, não é só músculo, tá bom, gente? Então, ótimo. Outra dúvida aqui de vocês, que tá aqui no meu caderninho é... E aí, Nutri, pode tomar tudo junto? Posso tomar qualquer hora? Como que funciona? Não é bem assim, tá? Primeiro que vai muito da sensibilidade gástrica da pessoa. Porque tem gente que se tomar uma cápsula com o estômago vazio, vai passar mal. Então, não adianta, às vezes, a gente colocar, a pessoa pode até vomitar, principalmente se estiver em tratamento com as canetas. Então, normalmente, é legal separar e avaliar o horário que a gente vai colocar. E também avaliar a interação entre nutrientes, isso é muito importante. A gente fala em biodisponibilidade de nutrientes, que é quando um nutriente vai ser absorvido e metabolizado, será que ele briga com algum outro na hora da absorção? Muitas vezes sim. Então, uma coisa que a gente fala, vai comprar um polivitamínico pronto. Aí você vai ler a lista, não vou nem citar nomes desse polivitamínico pronto. Tem lá zinco junto com ferro, junto com cálcio. Um interfere na absorção do outro. E muitas vezes vai poder interferir no que você está comendo. Então, por exemplo, se você toma algo com ferro de manhã, isso pode estar atrapalhando a metabolização do cálcio ali que você consumiu no lácteo no seu café da manhã. Ou se você usa esse polivitamínico que tem cálcio, põe no almoço. Isso atrapalha a absorção do ferro, principalmente o não M, que é o ferro que vem de vegetais. Então, não é legal misturar tudo, tá? Então, eu gosto sempre de misturar, olha, vitamina C com ferro em horários legais ali, que não vão atrapalhar nada.
que não vão dar desconforto gástrico. Se tiver zinco, cálcio também, em algum outro horário. Então, você tem que se preocupar com a biodisponibilidade desses nutrientes. E também porque, às vezes, você vai colocar um suplemento que te dá energia à noite, você não vai dormir, entenderam? Então, não é tudo junto em qualquer horário, tá? Tanto que as minhas alunas eu sempre explico, olha, isso aqui é tal horário, isso aqui é tal horário, né? A dosagem até, porque, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, vitamina C. Não adianta comprar aquele suplemento de vitamina C, 1 grama de vitamina C, e você achar que seu corpo vai absorver tudo aquilo. Não vai. É muita vitamina C de uma vez. Então, o que é inteligente? A gente fazer alguns momentos estratégicos de suplementação de vitamina C, por exemplo. Então, no máximo 500 miligramas por momento, tá? Porque a vitamina C, ela, oxida muito rápido. Então, se você bateu ali um suco de acerola, que seja, que tem muita vitamina C, e você deixou ela ali, na geladeira, vai ficar, vou fazer suco pra semana, hein? Vou deixar ali por 3 dias. Oxida, vocês percebem que até escurece. Então, não adianta, tá? O ideal é fracionar. Bom, outra pergunta que me colocaram aqui nas caixinhas. Onde eu compro os suplementos? Olha, a gente vai ter algumas opções, tá? Então, pode ser lojas de produtos naturais, que normalmente essas lojas tendem a ter um cuidado para escolher o que elas trazem para a loja deles, né? Então, normalmente, algumas lojas são legais. Farmácia, gente, eu falaria para vocês tomarem muito cuidado com farmácia. Farmácia tem muita coisa assim, muito meio que genérico, né? Muito, não genérico seria a palavra correta, né? Mas tem umas coisas assim meio, até tem um post meu que eu coloquei aqui, não gaste seu dinheiro com esses suplementos de farmácia. Então, de fato, às vezes tem polivitamínico que tem cafeína, sabe? Que atrapalha a absorção de nutrientes. Tem ômega 3 que tá em pote transparente. A gente sabe que tem uma oxidação daquela gordura. Então, não é um lugar tão assim. Você tem que ter um olhar mais crítico quando você for comprar na farmácia, tá bom? Porque não é tudo que tem lá que é legal. E tem as farmácias de manipulação, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com farmácias de manipulação, mas, gente, tem que ser de confiança. Sinceramente, não dá para ser qualquer farmácia. Então, se você tiver alguma farmácia ali que os médicos normalmente indicam, ou até pergunta para sua nutri, se sou eu sempre indico algumas. Mas o ideal é ser lugar de confiança mesmo, tá? Porque daí, se não, daí é melhor não tomar nada de manipulação não, tá bom, gente? Bom, e outra pergunta, qualquer marca é boa? Não, né? Não, qualquer marca não é boa não, gente. Tem algumas marcas melhores ali, de suplemento, tem marcas de suplemento que é de indústria farmacêutica, que é bem confiável, né? Então, é bem criterioso. Então, tem algumas marcas que são melhores. E a gente vê também, nós que somos nutricionistas, o que a gente vê quando a gente vai ver um produto? Qual que é o veículo? Então, às vezes a gente pega ali uma cápsula para gestante, por exemplo, para tentante. É uma cápsula vermelha, brilhante, azul, verde. Gente, corante, entendeu? É o corante dos piores. Dióxido de titânio. Tem lactose, para algumas pessoas não tem problema lactose, gente, se você não tem intolerância. Mas eu já recebi paciente que, nossa, desde quando eu comecei a tomar aquele metilfolato, eu tô com diarreia. Aí a gente vai ver, tem lactose na composição. Então, tem açúcar, às vezes, na composição, tem um monte de conservante na composição. Então, tem algumas marcas que já se preocupam com isso, tá? Tem algumas marcas que as cápsulas já são vegetais. Às vezes algum veículo tipo em pó, que daí você coloca, tipo, magnésio inositol, que é em pó. O sabor é natural, o adoçante às vezes é algo mais naturalzinho, ou até sem, né? Então é isso, gente, não é qualquer marca não, tá? E também as marcas, algumas vão ter algumas doses não tão legais, tipo, pega um ômega 3. Às vezes, pra gente conseguir uma quantidade boa de ômega 3, tem que tomar 5 cápsulas. Gente, aí não vale a pena, né? Então é melhor pegar uma marca melhor, com uma concentração melhor, que você toma 2, 3 cápsulas no máximo.
tá bom? Bom, e outra pergunta, a minha dieta é perfeita, mesmo assim preciso suplementar? Não necessariamente. Quando a gente fala de uma dieta perfeita, ela tá calculada com os macronutrientes, com os micronutrientes, tá batendo meta proteica. E o que eu falaria para você que fez essa pergunta para mim, avalia os seus sintomas, como que estão os seus sintomas, cansaço, fadiga, qualidade de sono, TPM, a sua saúde cíclica hormonal, como que você se sente de acordo com o seu ciclo menstrual, como está a sua qualidade do sono, como que estão as doses de nutrientes no seu sangue. Então, vale a pena fazer uma vitamina D, um zinco sérico, uma B12, uma ferritina, tá bom? Por quê? Porque se você está em emagrecimento, principalmente com as canetas, pode ser que seja... É questão de tempo para você começar a sentir alguma coisa. Então, sempre quando as minhas alunas vêm para mim, ó, começando a usar caneta agora, eu não sinto nada, tá tudo ótimo, não tem um efeito colateral nenhum. Mas pode ser questão de tempo, pode ser que daqui 3 meses o cabelo dela começa a cair muito. Pode ser que daqui 3 meses ela começa a dar aquela fadigada no treino, entendeu? Então, muitas vezes é legal a gente até prevenir o problema do que a gente esperar ele acontecer, tá bom? Então, eu falaria aqui, ótimo, sua dieta é perfeita, esse é o caminho, mas avaliar essas outras questõezinhas, tá bom? Outra pergunta, quero emagrecer com as canetas, estou usando as canetas, mas em seguida eu quero engravidar. Minha suplementação é diferente? Com toda certeza, a sua suplementação pode ser diferente. Se você fosse minha aluna, eu falaria para você ali um combo ali de nutrientes que vão ajudar a sua saúde ovariana, detoxificar o seu corpo durante o emagrecimento para você mandar as toxinas embora. Porque quando a gente emagrece, gente, dentro da célula de gordura tem toxina. Então a gente emagrece e aquilo é liberado na corrente sanguínea. Então você precisa ter um detox funcionando muito bem. Ingredientes para detoxificação, aminoácidos, hidratação, nutrientes. É muito importante isso. E quando a gente está pensando numa mulher que daqui, que seja 6 meses, ela quer engravidar, eu preciso já pensar hoje na qualidade dos óvulos dela. Então eu preciso pensar no metilfolato, na vitamina D, no ômega 3, eu preciso pensar na coenzima Q10, dependendo da idade dela, em altas doses, tá? Mulher 35 mais, principalmente, eu pensaria além. Mulher 35 mais, eu pensaria em NAC, em melatonina, por exemplo, tá bom? Muitas vezes minoxidil, dependendo do caso. Então, a sua suplementação seria diferente, sim, tá bom? Mas lembra, as pessoas que querem engravidar pós-caneta, vocês precisam de no mínimo 2 meses sem medicação, tá? Para vocês começarem as tentativas. Cuidado com os bebês de Monjaro aí, hein, gente? Tá bom? Então, o ideal mais seguro é a gente ter pelo menos 8 semanas, se puder umas 12 semanas seria legal, tá bom? Outra pergunta, gente. E a última pergunta que eu selecionei aqui pra gente. Cabelo caindo demais. O que suplementar? Gente, cabelo é uma coisa que tá quase que universal, né? No pessoal que toma Monjaro. Primeiro, um emagrecimento muito rápido e de uma grande quantidade pode ser que aumente essa queda sim, tá? É um estresse pro seu corpo, ele tá perdendo muita coisa. Então, isso pode acontecer com certeza pelo próprio emagrecimento, mas muitas vezes é porque a pessoa não tá batendo a meta proteica. De novo, gente, tem até um post aqui que eu fiz para vocês calcularem a meta diária de vocês. As minhas alunas, elas sabem como calcular. Nas refeições tem as quantidades de proteína em cada refeição, nas receitas. Mas o pessoal tá comendo assim, achando que não precisa. Só que você vai perder cabelo. E não é só isso.
O ferro, como que tá o ferro? Se é uma mulher que menstrua demais, às vezes tem uma mulher que tem mioma, tem endometriose, ela pode, adenomiose até, ela pode sangrar muito, né? Sangue com coágulos, um fluxo muito alto, então ela perde mais sangue. Então, como que tá a sua ferritina? Porque uma ferritina ideal para não cair cabelo é acima de 70, acima de 80. Então, se ela tá lá num 50, não tá péssimo, mas vai cair cabelo daqui a pouco, entendeu? Ou se já tá caindo, pode ser um dos motivos, tá bom? Então, a gente tem que avaliar isso. Então, proteína, ferro e uma coisa que pode alterar no emagrecimento, gente, tireoide. Como que tá a sua saúde tireoidiana? Porque quando a gente emagrece, às vezes, de um volume muito rápido, igual a gente tá vendo os casos aí, a sua tireoide desacelera. Ela dá uma lentificada, então pode acontecer, ou se você já tem uma propensão, então tem que avaliar como tá a sua saúde tireoide, tá bom? E fora outros nutrientes que eu falaria pra gente avaliar nos seus exames também. Então, zinco é importantíssimo para cabelo, por exemplo. Vitamina C eu olharia, vitamina A eu olharia também, tá bom? E uma coisa que é muito importante, o controle de estresse. Controle de estresse é muito importante, porque assim, a gente tá emagrecendo, mas a gente tá trabalhando, cuidando de filho, lidando com problema, tal, tá estressado, aconteceu alguma coisa, tem que bater meta. Então, acontece muito da gente ficar sobrecarregada também. Às vezes, num emagrecimento, seu corpo tem menos ajuda ali para modular aquilo, então pode acontecer, tá bom? Então, eu gosto muito de alguns fitoterápicos para ajudar na modulação de estresse. Tem vários, tá? Não vou dar nomes aqui, até porque alguns são contraindicados se você toma alguns tipos de medicamento. Então, o objetivo dessa aula aqui não é fazer com que você saia comprando tudo que eu falei, tá? Eu quero que você olhe com carinho para esses nutrientes que eu falei aqui. Olhe com carinho para a sua pessoa, para os seus exames, para os seus sintomas, para a sua clínica. Porque muitas vezes você tá com os seus exames, eles estão ótimos, mas você não tá bem. Você tá ansiosa, você tá cansada, você tá uma pilha de nervos, você não dorme bem, você tá descontando tudo no marido, nos filhos, e ainda você não tá bem com você quer emagrecer, você não tá conseguindo, ou às vezes está conseguindo, mas mesmo assim você não se enxerga do jeito que você gostaria de se enxergar, bonita, com vitalidade, com viço. Então eu gostaria que você olhasse para você, que você comesse ainda melhor, porque essa vai ser a verdadeira base. Você comer bem, comer fruta, verdura, legume, consumo proteico. Ah, mas eu não tô conseguindo comer, eu tô com a medicação, isso tira muito a minha fome, por isso que tem estratégias pra gente pegar nos dias de mais críticos, dias mais críticos, por exemplo, o dia seguinte da aplicação da medicação, é um dia mais crítico, o que eu posso fazer? Então, se você não tiver essa base boa, tudo isso que eu falei agora de suplementação não vai resolver, tá bom? Então, esses foram os suplementos que eu selecionei aqui para falar para vocês. Essas foram as perguntas que eu recebi, tá? Para vocês interpretarem melhor tudo que eu coloco aqui na minha página. Às vezes eu falo de 1, 2, 3 nutrientes, mas entendam melhor, tá bom? Interpretem melhor tudo que eu tô colocando aqui, porque é um quebra-cabeça, né, gente? Então, ótimo. Então, essa foi nossa primeira live. Uma live falando sobre suplementação e uso dos análogos do GLP-1, as famosas canetas emagrecedoras que estão em alta, elas vieram para ficar mesmo, e a gente tem que saber modular e cuidar dessas pessoas. E esse é meu papel agora com vocês, é fazerem vocês passarem por esse emagrecimento de forma leve, saudável, que você mude sua mentalidade, seu comportamento, que você crie autonomia, que você se sinta melhor hoje do que quando você tinha 30, 25 anos. Esse é meu objetivo, porque eu vivo isso, né, gente, também. Vocês que me conhecem sabem que eu vivo isso. Eu quase com os 40 também, posso dizer que hoje, depois de 2 filhos, quase 40 anos, eu tô melhor do que nos 30, graças a Deus, né?
Então, e a suplementação, e a alimentação, dieta, enfim. Vocês sabem aqui, né, o que eu prego para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Um grande beijo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, me manda aqui. Essa live ela foi gravada porque eu estou em adaptação com as minhas crianças. Então, se alguém ligasse, eu tava aqui, ó, só esperando. Mas eu vou fazer sempre live aqui. Então, se você quiser algum tema especial, manda aqui para mim já, que eu vou fazer uma live por semana, tá bom? Um beijo, meu time lindo, maravilhoso, de mulheres maravilhosas. Estamos juntas e até a próxima!